Miles Morales no MCU. Pega pipoquinha, senta a bunda na cadeira e vem comigo. Gurizada, antes de começar o vídeo, é claro, não se esquece, se inscreve no canal que me ajuda muito a produzir mais e mais conteúdos aqui pra vocês. Gurizada, pra quem não sabe, a internet no dia de hoje e ontem à noite não parou de falar num assunto aí, né, que todo mundo só tá comentando em todas as redes sociais, que é justamente, né, se o Miles Morales já estaria no MCU desde o Homem-Aranha No Way Home, e hoje a gente vai estar conversando e eu vou estar mostrando para vocês aí algumas informações a mais que eu consegui. Vamos explicar mais ou menos a treta para vocês. O que acontece, né? Foi postado no Twitter, né, primeiramente, né, onde gerou burburinho, né, que quando o Tom Holland, no caso, né, o Peter Parker ali da Marvel, do UCM, que a gente já conhece, que a gente já tem como certo, tava chegando ali na sua nova vida, né? Durante esse momento, ele pega e quando tá entrando no apartamento, ele escuta uma mulher falar primeiro, né? Primeiramente, eu vou colocar pra vocês, olha o que ele escuta ela falar. Então, vocês vendo isso, a gente já começa a falar, tá, né? Miles Morales, né? Miles Morales, todo o contexto, né? Eles estão mandando o filho deles mais novo dormir, faria muito sentido, né? Eles estarem ali num bairro mais, né, menos aclamado, vamos dizer assim, afinal agora o Homem-Aranha, a gente sabe que ele não tem tanto dinheiro, mas a grande questão é que quando a internet viu isso, todo mundo ficou comentando sobre isso, o principal assunto, né, das redes sociais virou esse, e é aí que a gente entra em alguns detalhes que eu quero mostrar pra vocês, né. O primeiro lugar deles é assim, a gente sabe que a construção do Homem-Aranha do Tom Holland até o momento atual que é justamente esse momento em que agora que a gente tem, né, um Tom Holland que de fato vai ter que se virar, né, quando a gente fala que o Doutor Estranho fez aquele feitiço pra todo mundo que tá na Terra esquecer que ele é um Homem-Aranha, né, a gente fala que é basicamente um reboot da própria Marvel, né, a gente sempre reclamou muito, na realidade, né, do Peter Parker do Tom Holland ser muito diferente do Peter Parker que a gente conhecia, que a gente gosta, né, essa coisa do universitário, né, do cara ser fudido de grana, mas a gente teve meio que um reboot, né, e que ao mesmo tempo valida todas as ações, né, toda a jornada do herói dele ainda continua valendo, e isso é muito interessante. Mas a questão é que agora a gente tem então um Tom Holland, né, que como todo mundo esqueceu dele, ele até mesmo teve que fazer o seu próprio uniforme, não temos os uniformes lá, né, que o próprio Tony fez pra ele, né, das indústrias Stark, aquele uniforme tecnológico, né. Mas a questão é, quando a gente vê ele entrando lá naquele apartamento super simples, né, a gente tem justamente a estética do Homem-Aranha real, né? Muito real. E assim, quando a gente fala assim, pá, mas será que ele e o Miles vão se encontrar? Não tem como saber, né? A gente sabe que o áudio ele tá muito baixo, então é muito difícil a gente de fato tirar uma conclusão e falar que é e que ao mesmo tempo não é. Isso é muito difícil, né? Eu acho que dificilmente alguém vai colocar a mão no fogo pra falar uma coisa dessas. Mas o detalhe que eu acho interessante a gente citar é justamente que é assim, né? Quando o Doutor Estranho faz o feitiço e todo mundo da Terra esquece que o Peter, né, é o Homem-Aranha, um detalhe que vale a gente lembrar é justamente que nesse momento ele tem a possibilidade de fazer novos amigos e justamente fazer novos aliados, né? A gente sabe que o Miles, por ele morar com a família, e muito provavelmente, eu acho muito difícil que a Marvel não vai introduzir ele no CM nos próximos anos, afinal Tom Holland uma hora também vai ter que, né? E de base, muito provavelmente quando ele for de base, vai ser o que vai solar para começar o Miles Morales, né? Talvez parecido com o que foi no Aranha Verso, né? Quem sabe? Não tem como a gente saber isso. Mas é uma teoria muito boa. E justamente por que a gente consegue olhar isso de uma maneira interessante? Cara, o Aranha Verso deu certo, né? O Aranha Verso dá certo, né? É um formato que as pessoas gostaram, ver diversos Homem-Aranhas interagindo, a gente já viu no Way Home como é que foi, né? Mexe com a nossa nostalgia, é gostoso ver diferentes Homem-Aranhas conversando, tendo que trocar, né, as suas experiências. Isso é muito legal e é muito bom. E é muito provável, assim, né, que a Marvel, no próximo filme, eu não acredito que já nesse, mas no segundo, porque vai ser uma nova trilogia do Tom Holland, né? Mas já no segundo filme, possa colocar aquele vizinho que aparece de recanto, talvez, do primeiro filme, né? Se desenvolvendo, ganhando seus poderes de aranha e começando a aprender um pouco com o Peter, né? Justamente tendo o Peter do Tom Holland como seu mentor, do mesmo modo que ele foi mentorado ali, né?
pelo próprio Tony Stark, seguindo os passos do seu mentor, ele vai ensinar depois o Miles Morales. Então a gente tem, né, essas nuances ali que eles se encaixam de certa forma. E outro detalhe interessante é que, assim, quando a gente está falando de um áudio tão baixo que nem esse, a gente tem que entender que é muito difícil a tradução literal das coisas, né? Afinal, muita gente que viu falou assim, tá, mas Miles, na parece que ele falou, Miles, meu filho, vai dormir. Só que outras pessoas, né, que eu vi no Twitter, eles até estavam comentando que parecia que tava falando assim, ai, vai dormir, vai. Então, assim, Miles vai, tipo assim, querendo ou não, a fonética da palavra, ela é semelhante e tá muito baixo, né? Mas cabe a gente aqui analisar. Eu, sendo bem sincero com vocês, eu acredito que, poxa, a gente já tá aqui no segundo tempo, já quase, a gente tá mais perto agora do lançamento do filme do Tom Holland do que do lançamento do No Way Home. E eu acho, de verdade, né, se fosse, né, ser uma informação escondida, eu não duvido que a gente teria encontrado antes. Se é uma informação escondida de fato, cara, do caralho, né? Do caralho quem conseguiu parar pra prestar atenção, né? Para e falar, caralho, olha aí, ó, tinha isso aí. Só que eu acho muito difícil, né? Os fãs brasileiros, principalmente, né? A gente é muito ligado nessas coisas, mas, né, com Aranha Verso em alta, com todas essas questões aí, né, pairando cada vez mais, eu não duvido nem um pouco que a gente tenha, talvez, mais revelações em breve, né? Afinal, a gente sabe que não tem como escolher muito as informações que chegam pra gente, afinal a Marvel vai soltando sempre devagarinho, devagarinho, mas a questão aqui que a gente tem é justamente que vamos ter sim um Aranhaverso, vamos ter sim isso dentro do MCU, e eu acho que esse vazamento que a gente teve, né, ele vem pra cá justamente como uma maneira de mostrar pra gente que, né, tá acontecendo, pode acontecer e vai acontecer. Então, a gente como fã nesse momento vendo, né, essa informação obviamente choca a gente, e é muito gostoso a gente pensar que, porra, né, o Miles moraria do lado do Tom Holland, pô, ia ser do caralho, ia, né, mas é muito difícil, afinal, eles têm que desenvolver agora a história, né, do Tom Holland, a história do Homem-Aranha dele muito bem, é o que a Marvel vai fazer, e não tenho dúvidas que ela vai fazer isso muito bem, né? E tomara que com algum filme ou com o Sam Raimi metendo a mão em alguma coisa ali, eu acho que ia dar muito bom. Mas detalhe interessante que eu queria falar pra vocês, pra finalizar já a nossa conversa de hoje, é justamente que assim, não tem como a gente falar se é ou se não é. Eu vou terminar o vídeo hoje colocando mais uma vez para vocês e vocês podem tirar aí as suas próprias conclusões. Mas o fato é que, porra, é estranho, né? A gente fica, né? Cara, e aí, o que é, será, né? O que será que é, né? Então fica para vocês já, né? Tirarem suas conclusões e a gente tentar entender afinal o que é. Será que o Miles Morales está dentro do CM desde o No Way Home e só a gente que não percebeu? Será? Será? Pensem comigo, respondam aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês, gurizada. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fica aqui, meu muito obrigado. Valeu, falou!